Hoje você vai aprender. Hoje será uma daquelas red pills que vai mexer com a sua mente, vai lhe deixar traumatizado. O que eu vou trazer para você, sem brincadeira, é perturbador e não é para qualquer pessoa. Esse vídeo aqui é apenas para uma parcela da humanidade, muitas vezes chamado de Natsarim, muitas vezes chamado de hebreus e vulgarmente conhecido como remanescentes. Estou falando aqui para os servos do Senhor. Então não é para todo mundo, nem todo mundo vai entender esse vídeo. As pessoas provavelmente vão querer cancelarem esse vídeo, mas não é para qualquer pessoa, ok? Então, recomendo que você assista esse vídeo. Sim, primeira coisa, longe das crianças. E recomendo que você assista esse vídeo na calada, na surdina, porque é um vídeo que vai traumatizar, tá? Então assim, antes de iniciar o vídeo, o meu contato pessoal, todos os meus cursos estão aí na descrição. Recomendo que você participe, é uma Netflix de conteúdo. Você pode acessar tanto aí pela Hotmart quanto pelo YouTube. A diferença é que pela Hotmart você tem 1 ano de acesso, mas o meu suporte pessoal tem links na descrição. São várias red pills que eu coloco por lá. E também participe aí do Brasil Resiliência Cristã. Tenho certeza que você vai ter um enorme proveito com esse canal. Primeiro, nós estamos trazendo uma pequena série chamada Mensagens Subliminares, analisando músicas, clipes, comerciais. Eu tenho certeza que isso vai dar uma despertada aí na sua consciência. Fora as outras red pills que eu trouxe há um tempo atrás, tá? Recomendo que participe. Tem links aí na descrição. Bom, o que eu vou falar hoje que é tão importante assim, que realmente é um bafuê do cacete? O que eu vou falar hoje? Bom, praticamente é o seguinte, eu tenho que jogar essa red pill para você poder entender. Nem todos os seres humanos têm alma. Nem todos os seres humanos têm um espírito. Muitos deles são um corpo oco, ok? E eu posso provar isso para você sem a menor sombra de dúvida, tá? Bom, o nosso maior inimigo não é Jerusalém, não é Israel, não é um anticristo bombadão vermelho com um tridente na mão. O nosso maior inimigo, ele hackeia o corpo humano. Ele anseia por destruir o DNA humano. O nosso maior inimigo, ele quer destruir tudo que Deus construiu. Por exemplo, antigamente o corpo humano, nós tínhamos uma linhagem real, onde o sangue humano era dourado. Depois foi se deteriorando, se tornou um sangue azul, que depois virou o sangue da realeza, né, o sangue azul, e hoje nós temos o sangue vermelho. E numa parcela de poucos anos será o sangue preto, que será comparado ao Black Parará Pururu Go, tá? Então praticamente o nosso inimigo, ele é um hacker, ok? E ele é um hacker do corpo humano. É uma simbiose, é um biohacker, ele está hackeando o corpo humano. Por exemplo, o corpo humano hoje, 19,9% do corpo humano hoje é constituído de carbono. 20%, 1/5 do seu corpo foi feito pelo capeta. Então esse 1/5, o carbono tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons, ok? Então esse é o corpo humano, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Então dentro do nosso corpo já tem uma marca, tá? Só para te avisar. Beleza, 19,9% do nosso corpo é carbono. Tá, e o nosso DNA? Bom, dentro do nosso DNA existe um padrão, ok? Um padrão ao nome do Criador. As pessoas vão chamar de Yahoo, Yahuá, as pessoas vão chamar de Jeová ou Jeová, porém ninguém sabe a tradução correta. Ela muito se perdeu, tá? Tudo que tentam pronunciar são tentativas ímpafes, que não conseguem representar a verdade. Porém, dentro do nosso DNA tem a escritura sagrada do nome de Deus, ok? Ok, o hacker, dessa vez na nossa geração, ele quer entrar no nosso DNA, de alguma maneira, eu não vou poder comentar aqui, e remover a parte de Deus do nosso DNA, para que as próximas gerações que nascem sem alma. Então praticamente você agora, você continua tendo alma,
Mas as próximas gerações, se ele conseguir atacar o DNA, nascerão sem almas. E dá para se entender o porquê disso. Por exemplo, existe um propósito para o diabo querer colocar os corpos sem almas na Terra. Existe um propósito para o diabo querer usar os corpos humanos como casulo. Existem bilhões de anjos caídos que sucumbiram à guerra contra Miguel nos céus. Isso é falado aqui, tá? Contada a história da humanidade através de Apocalipse. Miguel e seus anjos, né, guerrearam contra o dragão, tá? O grande dragão vermelho, e um terço do céu foi precipitado na terra. Então, junto com Lúcifer, um terço dos anjos querem vir para a terra, vir para essa dimensão física e apossarem dos nossos corpos. Só que não dá para você apossar um corpo que já tem alma. Não dá. Não dá para você ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Quando você olha, por exemplo, para alguma manifestação aí de religiões, que eu não vou falar o nome aqui, toda essa incorporação que é feita, para ela poder acontecer, o corpo tem que estar vazio. Se o corpo tiver alguma alma, não acontece, tá? Mais uma Red Pill para você. É polêmico. Então, praticamente, o que acontece é o seguinte: se você tem uma alma, se você tem um espírito, dificilmente aquele ser vai conseguir manifestar dentro de você. Ele vai tentar manifestar, você vai sentir um arrepio, você vai sentir o corpo tremendo, mas ele não vai conseguir ocupar o mesmo corpo que você. E mesmo que ele tente ocupar o mesmo corpo que você, logo logo ele sai. Agora, tem corpos que são propícios para isso. Aí eu tenho alguns artigos que eu preciso mostrar para vocês. Por que eu estou falando isso para você? Muitas vezes eu não fecho o vídeo, eu sei que é um vídeo hiper pesado. Eu sei, olha, você se inscreveu nesse canal, não foi para ver TikToker. Você se inscreveu nesse canal não foi para ver Nando Moura. Você se inscreveu nesse canal para saber a verdade. E a verdade, ela é mais profunda do que ele é contado. Ela é muito profunda. Então, assim, fica até o final. Se comprometa pelo menos a esse vídeo, tá? Então, basicamente é o seguinte: você com certeza conheceu pessoas que você alerta sobre o mundo. Você fala assim: olha, existe um grande inimigo. Existe um grande problema acontecendo no mundo. Você explica para a pessoa sobre o problema e a pessoa não quer acreditar. E não importa o que você faça, não importa a tentativa que você tenha, a pessoa não desperta. Saiba que boa parcela da humanidade não tem alma, tá bom? Não tem um espírito. E eu posso provar isso aqui para você. Nós vamos ver os artigos aqui, você vai entender a perspectiva. Somente uma pessoa que não tem alma simplesmente consegue aceitar a loucura que é esse mundo. Qualquer pessoa que tem um pingo de Espírito Santo, um pingo do Espírito de Deus dentro dela, essa pessoa nega esse mundo, logo de cara. Então somente os remanescentes têm espírito, os outros não têm. Existe uma parcela da humanidade que não tem alma. Por que eu vou falar isso para você? Preste bastante atenção. Deus criou o ser humano do pó da terra. Gênesis, você pode pegar capítulo 1, 2, 3, aí que tá a história de Adão e Eva, tá? Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então o ser humano ele já tem o fôlego, o ruach, ele tem o Espírito Santo dentro dele. O diabo, depois dele ter feito Adão e Eva saírem do paraíso, o diabo está constantemente destruindo a humanidade. Então nós olhamos para Gênesis 6, e em Gênesis 6 nós temos os santos sentinelas, enamorando das mulheres, deram origem a gigantes. Vou te fazer uma pergunta, camaleão. Esses gigantes que nasceram de uma junção de anjo com seres humanos, qual espírito está dentro desses gigantes? Qual espírito está dentro deles? Eu vou te dizer, nenhum. O que está dentro dele não é um espírito. Esses gigantes, esses seres que nasceram, eram corpos vazios, que foram ocupados pelos espíritos dos anjos caídos. Deus criou um grande dilúvio, foi uma guerra plasmática, ok? Não foi só chuva, e erradicou todos esses seres da Terra. Todos esses seres. Somente o DNA puro, conservado, a genética pura de Noé, continuou na Terra, ok? Todo o resto foi varrido. Então, os santos sentinelas enamorados das mulheres deram origem aos guiburins, nefilins, todo tipo de gaijin, tudo que você possa imaginar.
Todos eles não tinham alma, não tinham um espírito ali dentro. Deus não... Olha, se o demônio, se o diabo, ele cria um ser, Deus não vai lá e coloca um espírito. Não, não, não. Deus não coloca um espírito em tudo que o diabo cria. Muito pelo contrário. Para habitar o espírito de Deus, o corpo tem que ser santo. Concordo? Então Deus mesmo disse, não destrua o corpo, que ele é santo. Porque o nosso corpo é morada de Deus. O nosso espírito é o espírito de Deus. Se você destruir o corpo, Deus assim o destruirá. E aí o diabo ele vai modificando ao longo da história o DNA humano para enfraquecer o espírito de Deus que está dentro de nós. Nós que temos espírito, o nosso espírito ele veio de Deus. Então ele é o nosso espírito, por isso que é falado vós sois deuses. Parte de Deus somos nós, que é o espírito de Deus. Nós temos hoje livre-arbítrio, a gente consegue pensar as coisas porque o nosso espírito vem de Deus. Porém, com o processo de hibridização, cada vez mais seres humanos estão vindo sem espírito. Sem brincadeira, sem brincadeira. Então Deus só habita no corpo que é santo, que não tem modificação genética. Porém, agora não podemos mais falar sobre isso. Né? É tabu aqui no YouTube. Então nem todo mundo tem alma. E agora, a partir agora de 2022, 2023, o que vai nascer, se não for uma intervenção divina de Deus, se não existir uma intervenção divina de Jesus, o que vai nascer, e eu não posso explicar isso aqui, nascerá sem alma. Então tem que ter um certo preparo psicológico, uma certa estrutura de remanescência. Eu digo que tem certas coisas que são piores do que a morte. Aí eu falo, né, com cada um de vocês. Toda vez que você tiver um filho, ora o Criador estabeleça uma aliança com Jesus Cristo, para que aquele que venha a nascer venha de Jesus, tá? E aí praticamente o seguinte, deixa eu explicar uma coisa, nem todos têm alma, tá? E aí eu preciso explicar uma coisa para vocês. Preste muita atenção. Nós vamos chegar no ápice aqui da resposta, mas eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Você já ouviu falar sobre Projeto MKUltra? Como é possível que a grande quantidade esmagadora de pessoas possam concordar com a mesma pauta? Como é possível que milhares, centenas de milhões de pessoas pensem de forma coletiva? Como que é possível que milhares de pessoas pensem de forma coletiva? Milhares de pessoas pensam de forma coletiva porque não tem um espírito dentro delas. Porque se tivesse um espírito dentro dela, seria impossível cada pessoa pensar de forma coletiva. Todos nós somos diferentes aos olhos de Deus. Não existe igualdade. Nenhuma folha nessa vastidão do planeta é igual uma outra. Todas são diferentes. Deus quis assim, tem um propósito. Então não tem como a gente pensar de forma coletiva. Porém, o projeto chamado MK Parará Pururu Ultra consiste em fazer com que a maioria das pessoas pense de forma coletiva. Mas para que a maioria das pessoas pense de forma coletiva, não pode haver um espírito dentro delas. Porque se haver um espírito dentro delas, elas não vão poder pensar de forma coletiva. Tá? E o projeto, esse projetinho aqui, tá? Ele não é uma coisa, não é uma obra de ficção. É real e ele foi documentado com fotos. Ele é real. Tem certas pessoas que não têm o espírito criador, tá? Então ele é um projeto real. E olha só que coisa interessante. Esse projeto, ó, ele consistia em controlar a mente das pessoas. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Olha só. Visava estudar métodos de controle da mente humana. Então o que acontece? Esse projeto consistia em fazer com que a maioria das pessoas pensasse de forma coletiva para que essas pessoas fossem controladas. Ok? Ok. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Tiki Parará Pururu Toque foi projetado, os seus criadores projetaram a rede social no formato de MK Parará Pururu Ultra. Por que eles projetaram? A cada 15 segundos uma nova imagem surge para você. Então o que acontece? Você não consegue associar aquela imagem anterior, a sua memória fica fraca, e o que acontece? É uma imensidão de vídeos que são besteróis. E eles vão sendo armazenados no nosso córtex cerebral. Então a cada 15 segundos um novo vídeo. Dentro do TikTok, num único dia, você pode chegar a ver 1000 vídeos facilmente. E todos esses vídeos têm uma sinapse ali dentro,
representando a extrema parará-pururu esquerda. Todas as pautas mais absurdas que você pode imaginar. E isso está bestializando as pessoas, fazendo com que a alma das pessoas seja drenada. Então, quanto mais você participa dessa rede social, mais o seu espírito vai enfraquecendo, tá? E aí, nós temos aqui, olha só, para ter mais ou menos uma ideia, tá? Olha só, no jornal, olha só, Toilet Talk. Conheça os influenciadores de privada do Teco Teco. Olha para tu ver mais ou menos uma ideia. A pessoa vai lá, coloca comida na privada e começa a comer a comida para ganhar um like. Tudo para ganhar R$2 do Quai. Fazendo todo tipo de marabalismo intergaláctico, tá? Uma gótica rabuda intergaláctica, é a expressão aqui desse canal, para ganhar R$2 do Quai, né? Ganhar R$2 do TikTok. Então olha o nível que nós estamos chegando. Influenciadores, olha só, eles fazem tudo pela fama. Vou te fazer uma pergunta, você acha mesmo que um remanescente do Criador, alguém que o corpo é santo, que o Espírito Santo habita dentro, você acha mesmo que ele participa disso aí? Agora eu tenho que falar outra Red Pill para você. Uma outra Red Pill. Tá bom? Qual que é a outra Red Pill? Dois corpos não ocupam lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo local. Quem alterar sua genética estará morto. Agora, os que não têm alma, eles vão conseguir alterar a genética. Eu não posso explicar isso aqui. Você vai ter que fazer um exercício mental. Então, as pessoas que modificarem a sua genética e permanecerão vivas, essas pessoas não têm alma. Os que têm alma morrem, tá? Os que têm alma, mexeu aqui, morreu. Não tá vivo. A coisa é muito pesada, meu irmão. Eu não posso falar o que eu queria falar aqui, tá? Então, assim, olha só. Vamos lá, influenciadores de privada. Outra coisa, influenciadores de privada fazem sucesso bebendo direto do vaso e gastam até 20 minutos em menos de 1 minuto. Olha só, bebendo direto do vaso. Olha bem, bebendo direto do vaso. Se você não consegue discernir entre o certo e o errado, se você não consegue entender que isso é uma abominação, talvez você não tenha alma. Agora, se você consegue olhar para isso, olhar para o mundo e ver quão abominável é o mundo, se você rejeita o mundo, se você rejeita esse mundo e quem governa o mundo, muito provavelmente você tem um espírito. É quase que certo que você tem um espírito dentro de você, mas nem todos têm um espírito dentro deles, tá? Nem todos. Então, assim, o espírito quem dá é Deus. E o espírito quem tira é Deus. Tá bom? O corpo humano é capaz de funcionar através de experiências, ok? Através de experiências normalmente, mas nem todos têm alma, tá? Aí, olha só, tá lá, influenciadores bebendo direto do vaso, né? Você acha isso normal? Eu não acho. Influenciadores bebem drinks coloridos direto do vaso. Que maravilha, né, meu irmão? Que maravilha. Tá, falado disso, olha só, é importante eu falar isso aqui, tá? Depois do Facebook, senadores dos Estados Unidos questionaram Teco Teco, essa rede social e o YouTube, tá? Sobre o processo de bestialização das pessoas. Claro, se os militares criaram aquele programa de bestialização da humanidade, por que eles mesmos não iriam questionar que está sendo usado por outras pessoas? Tá, aí nós chegamos num pequeno consenso aqui, tá? A Bíblia fala sobre os pobres de espírito. Beleza. Isso não tem uma analogia com quem não tem alma, tá? A criação de seres humanos sem alma não está enquadrada dentro da Bíblia. É algo esotérico, tá? Mas que acontece. Infelizmente acontece. E aí, eu queria trazer esse artigo científico aqui, ok? De uma universidade, tá? Não que seja representando algo importante, mas a pessoa, esse cara, o autor desse artigo científico, ele expressou a verdade. Apesar de não saber o que está acontecendo, ele expressou a verdade. Nós vamos ler para você poder entender, tá? E aí eu vou chegar na conclusão que eu quero chegar, na grande Red Pill que eu preciso mostrar para vocês. O panorama planetário da atualidade é preocupante. Ele vai falando sobre aqui as redes sociais, tá? Aí ele fala, o consumismo se infiltrou na mente coletiva. É o que eu falo. Para o consumismo,
o socialismo, capital, tudo poder se infiltrar nas pessoas precisa de uma coletividade. Então ele fala, o consumismo se infiltrou na mente coletiva, subordinando ao deslumbramento que os produtos e mercadorias mistificados são concebidos para despertar. Então ele vai falando que as pessoas estão perdendo a sua essência. Essa parte aqui, tá? Em outras palavras, o mais alto investimento empresarial dos novos tempos, Facebook, tudo que você pode imaginar, tá? Tem sido feito no corpo, em prejuízo da alma, exatamente. Todas essas redes sociais estão enfraquecendo o espírito. Todas essas redes sociais estão esvanecendo o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos parte com Deus. Vós sois santos, vós sois deuses. Mas se você destruir o corpo de Deus, Deus assim o destruirá. Então tem um certo limite, ok? Tem um certo limite. Então tudo está sendo feito em prejuízo da alma, ok? Na matéria em detrimento do espírito. Então, essa matéria densa está prejudicando o espírito, tá? E vai falando sobre tudo o que está acontecendo. A interação pessoal perdeu o sentido. Exatamente. As pessoas não pensam mais de forma diferente. As pessoas não expressam mais a opinião própria. As pessoas não batalham mais pela virtude da vida. Então, o que ele está dizendo é que a alma das pessoas está enfraquecendo, tá? Aí ele foi e fala que ó, só foi possível, olha só, a era do corpo, que é o que nós estamos vivendo, corpo sem alma, olha só, construída no universo de objetos materiais e imediatistas, toda a sociedade é imediatista, só foi possível porque reprimiu a alma. Então, ou seja, graças a tudo que nós estamos vivendo, a alma está sendo reprimida, ok? Ele fala, a alma é a energia que harmoniza os órgãos e sistemas do organismo. Você precisa de algo que funcione. O seu corpo só vai funcionar se tiver algo dentro dele. Se não tiver um espírito, será outro ser ali dentro. A repressão da alma é a censura da arte legítima, né, e sublime, substituída pela pobreza cultural do espetáculo. Então, praticamente, essa repressão da alma está fazendo com que as pessoas não pensem mais de forma separada, tá? Aí ele fala, ó, o corpo sem alma não pulsa, é dominado, não vive, apenas vegeta. Então, o corpo sem alma, pensa bem o que eu vou te falar, ele não vive, não pulsa, apenas vegeta, beleza? Beleza. Então, corpo sem alma apenas vegeta. Beleza? Beleza. Eu quero que você lembre disso. Um corpo sem alma apenas vegeta. Eu vou tirar o som aqui, ok? Para você poder entender. Olha só, seres humanos estão aparecendo no mundo inteiro com atitudes estranhas. Atitudes inacreditavelmente estranhas. Olha só, esse caso aqui. O cara tá com a boca ensanguentada, provavelmente tentou atacar alguém e olha aqui. Olha só, olha o que o cara tá fazendo, tá? Recebi esse vídeo dos alunos e decidi compartilhar ele aqui com vocês. Então, olha só, o corpo, como que o cara tá vivendo, tá? Olha só o nível que nós estamos chegando. Olha lá, a boca para fora, toda ensanguentada. Vou te fazer uma pergunta. Existe um espírito aí dentro? Lembre bem, eu preciso colocar isso aqui, olha só. Ó, né, olha só. Corpo santo destruirá Deus. A gente precisa pegar os versículos, olha. É importante a gente falar isso aqui. 1 Coríntios 3,17, tá? 1 Coríntios 3,17. Olha só. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Ninguém se iluda. Se qualquer entre vós se considera sábio de acordo com os padrões desse tempo, então é melhor se tornar insensato para alcançar sabedoria. Então não confie em pessoas de jaleco, não confie em engravatados na televisão, porque isso é loucura, a sabedoria humana é loucura. Ninguém se iluda. Se alguém entre vós se considera sábio, sabe, doutorado, todo esse tipo de estrutura de acordo com os padrões deste mundo, olha bem o que Deus fala. Então é melhor tornar-se insensato para alcançar sabedoria. Então é melhor que ele fosse louco. E olha bem o que ele diz. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito que está dentro do corpo humano é de Deus. Deus dá, Deus tira. Ok? Esse Espírito que está dentro de cada um que estou falando do remanescente, nem todos que estão assistindo têm Espírito, mas desses que estão assistindo, os remanescentes que têm Espírito, esse Espírito que está dentro de você é o Espírito Santo. Ok? Esse Espírito Santo é a parte de Deus, por isso que você tem um poder dentro de você.
E olha só, se alguém destruiu o santuário, que é o seu corpo, né, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ok? E aí, meu irmão, olha que coisa interessante. O que você acha que uma pessoa como essa fez? Não estou julgando, estou apenas criando uma hipótese. Provavelmente deve ter destruído o corpo humano. Como? Não posso explicar. Então, olha o nível. Então, assim, é simples. Tem coisas que valem mais do que a nossa própria vida. Você precisa entender isso. Se você quiser entrar no reino de Deus, tá? E olha lá, o nível que chegou a situação. O nível que chegou a situação, tá? Muitos vão dizer, drogado, drogado. Olha só, esses paramédicos que estão aqui, eles estão ali para tentar entender o que está acontecendo, ok? Para tentar entender o que está acontecendo, ó. Ó, olha lá o nível. Olha só o nível. Né? Então para você ver mais ou menos o que está rolando aí, ó. Eu acho que o cara até foi dessa para melhor ou pior, tá? Não sabemos. Mas olha só o nível que chegou. Então, meu irmão, lembre muito bem sobre isso, tá? Você é santuário de Deus e do Espírito Santo. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, esse assim o destruirá. Tá bom? Deixando isso aqui bem claro, tá? São red pills. Aí nós precisamos falar sobre uma coisa aqui. Seres humanos sem alma. Sim, de fato é muito verdade, tá? Eu relutei contra essa informação durante algumas semanas, mas infelizmente é real. Só para o que está acontecendo numa escala global e ninguém tá nem aí para isso, é porque as pessoas não têm mais alma. Então elas não têm mais nada a perder, tá? Toda pessoa que não tem uma alma, toda pessoa que não tem um espírito, ela tem medo de morrer. Pode reparar, qualquer pessoa que não tem um espírito dentro dela, ela tem medo de morrer. Porque ela sabe que dali já era. Da era. Não é que acabou e desligou, já era. Para onde vai não sabemos. Mas é assim, ó, já era, tá? O que está dentro dela já era. Agora, quem tem o Criador dentro dela não tem medo de morrer. A pessoa não tem medo de, no momento nenhum, de sair, de ir embora daqui. Isso que eu tô falando é uma red pill. Você pode ser que você tenha espírito e medo de morrer, não tem problema. Mas você vai reparar o anagrama. A pessoa que tem muito medo de morrer, não está preparada para nada, muitas vezes é isso, tá? Olha só o que é dito. É claro, né? O site é esse, ok? Esse nome aqui, .com.br, ok? Os créditos para essa reportagem é desse site aqui, ok? Beleza. Bom, vamos lá. Uma porcentagem considerável das pessoas que encontramos nas ruas são pessoas que estão completamente vazias por dentro, ou seja, elas estão mortas. É afortunado para nós que não as vejamos e não as conhecemos. Infelizmente, a gente esbarra nessas pessoas todos os dias. E olha só o que é falado por esse cara aqui, ó. Se soubéssemos dessas muitas pessoas que estão realmente mortas e quais são essas pessoas sem alma que governam nossas vidas, deveríamos ficar bravos e horrorizados. Ou seja, meu irmão, tem pessoas que estão no topo da sociedade, no topo, lá no topo da sociedade, fazem um mal à humanidade sem remorso, sem rancor. Pode reparar, tem pessoas que fazem o mal à humanidade, não tem remorso nenhum, não tem rancor nenhum, a pessoa simplesmente faz o mal à humanidade. Ok? E aí, simplesmente, o que nós falamos aqui é algum demônio que está dentro daquele corpo fazendo mal, porque não é possível que seja seres humanos. Nós falamos sobre isso aqui nesse documentário aqui, ó. Deixa eu ver se aqui eu vou conseguir pegar com a plena certeza aqui para vocês. Lá no Brasil Resiliência Cristã. Mas é se debatido sobre isso, ó. Eu preciso trazer aqui essa parte aqui para vocês, ó. Que eu acho que é interessante, ó. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Olha só. O que a gente fala é que muitas vezes são corpos. Realmente, o seriado na Netflix, né? Que esse seriado aqui, eu até coloquei o nome dele, tá? Basicamente fala sobre isso, corpos sem alma. Eu também, quando eu vi esse seriado, eu fiquei pensando, mas como pode um corpo sem alma? Ele fala também sobre corpos sem alma, tá? Então, assim, recomendo aí que você assista esse vídeo lá no canal. E aí, olha que coisa interessante. Olha bem. Isso aqui é da fase Matrix. Você precisa entender que a maioria dessas pessoas não está preparada para ser desconectada. Por que será?
E muitos deles estão tão acostumados, tão irremediavelmente dependentes dos sistemas que vão lutar para protegê-lo. Por que as pessoas vão lutar para proteger algo que faz mal a elas? Por quê? Porque elas são parte desse sistema. As pessoas vão lutar para proteger o que faz mal para elas, porque elas já são sistema. E todo sistema tende ao quê? A se autoproteção, a defesa. Né? Então, para tu ver mais ou menos a ideia. Né? E aí começa uma série de estudos sobre, né, sobre esse site aqui, sobre né, as pessoas sem alma. Olha só, mas os homens e mulheres maus e enganadores, olha só, bem, traidores de si mesmos, traindo a si mesmo, tá? Irão do mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Praticamente, meu irmão, olha bem, nem todo mundo vai entender o que é a Bíblia, nem todo mundo vai entender o que é Jesus Cristo. E olha só, é extremamente importante entender que as duas raças foram cruzadas durante milhares, se não por dezenas de milhares de anos. Eu coloco milhares até 6.000 anos. O que o cara está defendendo aqui é o seguinte: ocorreu um processo de hibridização através de Gênesis 6. Nós não podemos negar, está aqui dentro da Bíblia falando sobre híbridos, humanos híbridos. Aqui em Gênesis está falando, não podemos negar, inclusive aqui, ó, tá aqui os estudos, tá? Olha só. Aqui, ó, Gênesis 6, tá bom? E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, filhas lhe nasceram, ok? Os filhos de Deus, que aqui a tradução correta é santos sentinelas, viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todos que escolheram. Então vamos lá. Os anjos tomaram as mulheres, ok? E esposas dos que escolheram, ok? Por causa disso, olha bem o que é dito. E o Senhor disse, Deus disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois este também é carne, ok? O homem é o quê? Carne. Né? E aí falou, porém seus dias serão 120 anos. O meu espírito não contenderá com o ser humano. Então todo aquele que veio do processo de hibridização de anjo não tem espírito. Tá falando aqui, é bem óbvio, ó. Meu espírito não contenderá com os seres humanos, ó, porque esse também é carne. Então, incrivelmente, algumas pessoas não têm espírito. Eu também eu fiquei dias tentando entender isso. Fiquei dias. É muita red pill, mas é a verdade. E olha só, é impossível olhar para outras raças na Terra hoje, tá? Aí vai falando sobre isso aqui e argumenta uma sobre a outra, tá? Todas elas são pré-adâmicas, corretíssimo, tá? E sem alma. E aí nós temos que lembrar que a alma vem de quem? Quem é a nossa alma? O Espírito Santo, né? Tá? Não podemos falar de grupos, nações, tribos nem povos que são membros da raça sem alma, como um grupo. O DNA das duas raças é completamente misturado. E este é o verdadeiro significado da poluição da linhagem adâmica. E aí, em Mateus fala o seguinte, a parábola do joio e do trigo. Ok? O que é a parábola do joio e do trigo? Os anjos de Deus, eles vão fazer a ceifada final e vai separar o joio do trigo. O joio vai ser separado para a fogueira, o trigo vai ser separado no celeiro. Então, quando Cristo fala sobre a parábola do joio e do trigo, é que a linhagem do trigo vai ser salva, a linhagem do joio não vai ser salva, tá? É isso que está dizendo aqui. Mas a linhagem do trigo ainda pode ser condenada. Você tem que tentar entender que Adão e Eva têm espírito e caíram no golpe de Lúcifer, tendo espírito. Então, além do joio ser condenado, nós estamos falando aqui de réptil, pararapurulianos, nós estamos falando aqui de outras raças que estão misturadas com a nossa. Além deles serem condenados, nós temos os trigos que podem ser condenados. Todo aquele que não gera fruto é condenado, tá bom? Só para te avisar. Então, olha só, somente aqueles que a genética apropriada são realmente capazes de acomodar uma alma. É o que eu digo, tem coisas que valem mais do que a sua vida. Se você fica nessa história, tudo pode, tudo não sei o que, Deus vai permitir tudo, e não sei o que, e que nós vamos aceitar, porque é um bem maior, bem maior, você vai estar condenado ao inferno. É simples assim, esse é o bem maior, condenação eterna, tá?
E, portanto, buscai o trabalho evolutivo, o que significa que nenhum cor ou grupo étnico está excluído ou tem vantagem sobre os demais. Basicamente é o seguinte, eu não vou falar isso aqui, tá? Infelizmente, ó, zip zap, como dizem por aí, não falo sobre isso aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, meu irmão. O corpo humano está sendo modificado geneticamente. Se a gente olhar para os caras lá da era pré-diluviana, como Adão tinha 60 metros e nós hoje temos 1,70, é óbvio que o corpo humano está sendo modificado. Isso é óbvio. A diferença é que nós já estamos num limite. Nós estamos num limite que Deus não vai mais querer. Não vai mais querer nos aceitar. Porque quando mais se modifica o corpo humano, mais Deus se afasta. Nós estamos chegando no momento que Deus... Olha, se nós continuarmos modificando o nosso corpo, Deus não vai querer mais aceitar. Nós estamos no limite. As visões de Ezequiel sobre o céu, as visões de Daniel sobre a estátua, nós estamos lá no limite, é o final, nós estamos na base. Qualquer coisa que a gente mexer agora já era. Por isso que Deus fala, não destrua o corpo santo, tá? Aí fala sobre a linhagem, né? E aqui olha só. Mas a mistura de cromossomos já era um fato consumado, de modo que a simetria hormonal das espécies naturais diminuiu naturalmente, através das gerações, até se estabilizar no ponto que chegou. Certas indicações do Evangelho nos levam a acreditar que as duas raças humanas que convivem na Terra são numericamente iguais. Exato. Então 50% tem espírito, 50% não tem espírito. É uma ideia. Eu sei que a Red Pill tá pesada, mas é uma ideia, tá? É uma ideia. Se você tá assistindo até aqui, meu irmão, e você concorda com Jesus Cristo, você tem espírito. Agora tem pessoas que não vão concordar. Tem pessoas que vão sair daqui e vão ver o Whindersson Nunes, Lucas Neto, Felipe Neto, esse tipo de coisa. Né? E olha só, repetimos, o DNA dessas duas raças é tão misturado que ambos podem ser encontrados dentro das mesmas famílias. Exato. Tu olha, por exemplo, uma pessoa, um é irmão, os dois são irmãos do mesmo pai. Um entende o que é Jesus Cristo, o outro não entende. Um sabe do mundo, sofre pelo mundo, o outro tá nem aí pelo mundo. Porque pode nascer na mesma casa, na mesma família, quem tem espírito e quem não tem. Tá entendendo? Isso é falado. Por isso que Cristo fala, sou motivo de discórdia. Tá? E ele vem e fala que, olha só, vamos lá. O caminho de volta para a ativação do DNA necessário para alcançar o contato com os centros superiores não é através da manipulação genética, que está vendo a questão através das influências meramente materiais pregadas pelo controle da mente. O caminho de volta é através da antiga ciência espiritual, o verdadeiro trabalho dos alquimistas. Aí é evidente que esse blog não é 100% cristão, não é um blog embasado na Bíblia, mas eu entendo o ponto de vista do cara. O que ele está querendo fazer? Basicamente... como é que eu posso explicar isso aqui? A ideia é o seguinte: você consegue voltar ao DNA humano, tá? Sem precisar ficar... O Bigodudo, ele tentou uma super raça de anjos caídos, tá? Anjos caídos, não foi de seres humanos, tá? Mas você consegue fazer o DNA humano ser puro novamente se você tiver 3 gerações sem interferência humana. 3 gerações sem interferência de coisas estranhas em nosso corpo. Depois de 3 gerações você está puro de novo. Só que isso acontece? Não, não acontece, tá? Então ele fala, olha só, porque que existe uma raça sem alma, tá? Há cerca de 3,5 bilhões de habitantes do planeta. Então o cara vai falando, tá? Só que esse artigo eu vou deixar para você. Ele fala sobre o vampirismo de energia, ok? Que pode ser muito sutil. Isso aqui é relacionado ao projeto Vril do Bigodudo, tá? Chamado vampirismo de energia, é exatamente isso aí, ok? Então qualquer relação sexual anal, ela modifica o seu espírito, tá? Inclusive o Bigodudo, ele usou isso para criar naves voadoras. Como que ele usou? Não sei, eu não fazia parte dessa seita para saber, mas praticamente era isso, tá? Então assim, muita seita tem isso aqui por causa de dreno de energia. Como que eles fazem, meu irmão, eu não participo para saber e eu detestaria saber também, tá? Então tem várias maneiras, ele vai explicando. E aqui a gente vê uma coisa, tem uns que defendem umas coisas, tem uns que defendem outras, olha só. E quando ao demônio imundo tem saído do homem e mulher, ainda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, então diz, voltarei para minha casa,
de onde sair e voltando achará desocupada, né? Por que essa casa estará desocupada? O demônio, ele mora numa casa, ele constrói um cômodo. Que casa que é essa? Que casa que é essa desocupada? É isso que ele está falando. Que casa que é essa desocupada? O próprio corpo, ok? Encontrando um corpo desocupado, varrido e adornado, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando no homem ou na mulher, do seu antigo e irresponsável hospedeiro, habita ali. E são os últimos atos desse ser humano ou mulher, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Ah, entendeu? Olha como é que Cristo falou de novo do casulo humano. Aqui está relacionado à linhagem de Caim, esse tipo de coisa. Cada um pensa de um jeito. Eu não vou mais entrar nessas pautas aqui, tá? Para mim, a hibridização aconteceu após Gênesis 6, tá? Mas eu não vou mais, eu já falei aqui no canal, não falo de judeu, não falo de nomes estranhos mais, não falo de linhagem. Acabou, meu irmão. Só prego SUS aqui agora. Não vou caçar encrenca com ladainha com ninguém, tá? E aí ele fala sobre isso aqui, ó. Se você colocar no Google deuses sumérios ou deuses mesopotâmicos, você vai ver um deus com asas, com uma pinha na mão. E lá nesse deus com uma pinha na mão, tem tipo um processo de hibridização. E aqui ele fala o seguinte, que ele está modificando o ser humano, usando o ser humano com alguns animais, tá? Modificando o ser humano, usando alguns animais como base, ok? Para modificar o corpo humano. É isso que eles estão dizendo, é o que eles estão falando, ó, tá? É isso que ele está falando. E olha só, ele vai falando aqui ainda, ó. É um mundo extremamente materialista. Lembra lá do artigo que nós falamos do Mattel, do materialismo? É um mundo extremamente materialista, ok? Onde os portais orgânicos estão em um elemento natural, os seres com almas estão deslocados, com a ciência do portal orgânico. Aí ele fala sobre um monte de coisa. Mas basicamente você tem apreço por esse mundo, quanto mais apreço por esse mundo, menos espírito estará dentro de você. Tá? Então o que ele está dizendo aqui, o que o cara está dizendo aqui é o seguinte: quanto mais você se afunda nesse mundo, mais a alma de Deus vai saindo de você, ok? O espírito que está dentro de você não é seu, camaleão. O espírito que está dentro de você é o Espírito Santo, ok? É o Espírito Santo. Então basicamente é o seguinte: o que é importante eu falar aqui para você ter uma ideia. Enquanto você permanecia no engano, enquanto você era uma pessoa enganada, você não tinha um espírito dentro de você. Alguém deve ter orado muito para que o Espírito de Deus habitasse dentro de você. Eu, por exemplo, eu já contei minha história. Eu fui espírita, depois eu fui ateu. Eu fui uma pessoa extremamente má no passado. E eu vou te dizer, quando eu vivia no passado, quando eu vivia os meus 20 e poucos anos no passado, praticamente as minhas conquistas eram horríveis. Era ficar malhado, bombado pra mulherada, era ter um carro do ano, era não sei o que de faculdade. Eu não tinha. Os meus objetivos eram exatamente aqueles que passavam na televisão. É como se eu vivesse uma vida automática, ok? E assim, eu odiava Jesus Cristo, ok? Eu odiava. Então, praticamente, é como se eu vivesse no engano. Aí, teve que acontecer uma coisa muito estranha no meu corpo. Que foi o momento que eu desafiei a Deus, e eu contei o caso aqui. Depois é só você colocar aí no YouTube aí, Desmascarando o Gordinho Safado, Humberto Volto, que eu fiz esse vídeo, para você ver o meu testemunho. E aí praticamente, a partir daquele momento, eu virei outra pessoa. No dia que eu dormi, ao dia que eu acordei, não era mais a mesma pessoa. Não era mais a mesma pessoa. É como se tivesse uma alma, um espírito dentro de mim. Entendeu a lógica? Então, a partir daquele momento que eu sofri aquilo ali, o Espírito de Deus entrou dentro de mim. E aí eu passei a ser um ser vivente. Então o ser que eu era no passado era irreconhecível. O cara que eu era no passado era irreconhecível. Teve que vir a presença de Deus, o Espírito de Deus habitar dentro de mim para criar um choque anafilático. Falar, agora você tem um ser vivente. E aí agora estou eu aqui conversando com vocês. Mas antes disso eu era desconhecido. O que você precisa entender é o que o Espírito que está dentro de nós, o Espírito que está dentro de nós, ele é o Espírito Santo. Ok? Então, olha só bem para você poder entender. Antigamente, a antiga aliança, para você falar com Deus, você precisava de um tabernáculo. Ok? Precisava de um sumo sacerdote, de um levita, para poder falar com Deus. Ok? Hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós, graças a Jesus Cristo. Tá bom? Então o que acontece? Você não precisa mais de um tabernáculo para falar com Deus. Então o Espírito de Deus habita dentro de nós. Esse Espírito de Deus é o nosso Espírito. Nós chamamos de nosso, mas não é nosso. Se você não tem controle pleno sobre uma coisa, ela nunca foi sua.
ok? Se você não tem um controle absoluto sobre aquela coisa, ela nunca foi sua. Então o espírito que está dentro de nós não é nosso. Por isso Jesus Cristo mesmo disse, vós sois comprado por um alto preço, ok? Então assim, basicamente, esse espírito que é o nosso, que faz com que você mexa a sua mão, tenha livre-arbítrio, ele é o Espírito Santo. Dentro de você é o Espírito Santo. E aí, o seu dever, qual que é o seu dever? Manter o seu corpo santo. Para quê? Para que o Espírito de Deus continue habitando naquele corpo. Se você deixar o seu corpo impuro, o Espírito Santo vai embora. E aí, o Espírito vai embora e você não conseguirá mais entender a verdade. Você cairá nessa obsolescência. E uma vez que o Espírito Santo vai embora, dificilmente ele vai voltar, meu irmão. A não ser que haja uma oração intercessora de milhares de pessoas em volta. Tá entendendo? Então essa a ideia. Por isso que é dito que muitas pessoas não têm espírito. Por quê? Milhares de pessoas não têm espírito, porque as pessoas elas estão tão iníquas, ok? Que o Espírito Santo já se afastou. Já se afastou, não está mais presente. Então essas pessoas não têm mais o Espírito Santo dentro delas. Não tendo o Espírito Santo dentro delas, elas não têm espírito. É simples assim. Porque o Espírito ele vem de Deus. E por isso que os guiburins, os nefilins, os anjos caídos, quando deram origem, os santos sentinelas, quando deram origem a gigantes, esses não tinham espírito. Eles eram apossados por demônios. Tá bom? Então é aquilo que a gente fala. Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, Deus assim o destruirá. Eu espero que essa Red Pill tenha entendido. E aqui, independente de cor, gênero, classe financeira, não se é o Espírito de Deus não se é medido por isso. O Espírito de Deus é medido por outra coisa. Ok? Então eu espero que você tenha entendido. Tá? Nem todos têm Espírito. Porque o Espírito ele é santo. Então o Espírito Santo ele está dentro de você, é o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Nem todo mundo tem alma. Nem todo mundo tem Espírito. Você passará para pessoas na rua que não têm alma. Parabéns. E como é que essa pessoa que não tem alma tem alma? Sabe como é que faz? Intervenção divina de Deus. Orando. Quanto mais você ora por aquela pessoa, por isso Jesus Cristo mesmo falou assim. É por isso que Cristo mesmo fala. Tá? Ame os seus inimigos. Por que é importante amar os seus inimigos? Se você ama aquela pessoa, que acaba acontecendo, aquela pessoa, você vai orar por aquela pessoa, você vai clamar a Jesus Cristo por aquela pessoa, e chegará um momento, devido à sua clemência em Deus, sua confiança em Deus, que Deus depositará naquela pessoa um espírito. E quando aquela pessoa tiver um espírito, ela vai pensar de forma diferente. Ela vai olhar para trás e vai falar assim, poxa vida, eu sou completamente diferente do que eu era no passado. Aí, agora sim, tem um espírito dentro da pessoa. Mas é preciso orar. Por isso que Jesus Cristo mesmo fala, ore pelos nossos inimigos. Porque muitas vezes nem alma os caras têm. Aí é preciso orar para que o Espírito Santo habite ali, para que ele se torne alma vivente. Por quê? Porque cruzaram geneticamente os seres humanos, e essa mudança genética, Deus nem sempre habita nesses corpos. Tá? Bom, essa é a granada da Red Pill. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser acreditar, não acredite. Lembrando que eu não sou dono da verdade. Posso sim estar errado, ok? O conteúdo é puramente especulativo. Porém, para mim faz muito mais sentido haverem pessoas sem espírito praticando o mal. Porque somente pessoas sem espíritos vão ter o culhão para fazerem todo tipo de maldade no mundo. Porque para mim, ninguém que recebe o Espírito de Deus é capaz de fazer as atrocidades que nós estamos presenciando no Telegram. E realmente uma coisa se encaixa com a outra. Pelo menos para mim, tá? Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Fique na paz.